ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. O rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, Deus muito mais de você cuidará. As aves do céu não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma noite para aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. Nós estamos com o tema da semana, que é Esperança Viva, um tema que faz-nos sentir a presença de Deus, de um Deus que nos ama, que quer nos conceder vida plena. Esse Deus e essa verdade nunca pôde estar tão viva na nossa mente como nos dias de hoje. E você também que está aí na sua casa, nos assistindo pela internet, mais uma vez eu te peço que se inscreva no nosso canal da igreja, IASE de Vila Santa Maria. Você pode mandar uma mensagem, nós vamos ficar muito felizes em falar com você. Você também pode abrir a câmera do seu smartphone e colocar ali no canto inferior, no QR Code, e nós vamos
receber a sua mensagem. E o nosso objetivo aqui nessa semana é seguir a ordem do Mestre, de compartilhar um pouco das boas novas de Jesus. E preparamos esse programa. Todo esse programa ele foi feito com muito carinho, com muito amor e muita oração. E nós não podemos nos esquecer de que Jesus, ele é o nosso convidado de honra. Então, agora, nós vamos ouvir uma mensagem.
Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Com imenso prazer, estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Antes, nós iniciaremos com uma oração intercessória. Você coloque seus pedidos, seu agradecimento nas mãos de Deus e a oportunidade será agora. Eu vou orar antes de iniciar por esses pedidos e lembrando que aonde 2 ou 3 estiver meu nome, ali estarei. E Jesus está aqui no nosso meio. Então, não podemos perder essa oportunidade de pedir a Deus o que nós mais desejamos, ou agradecer até mesmo. E lembrando a vocês que nos assistem, vocês podem mandar também os seus pedidos ou agradecimento para o número do celular 94559-9861. Mais uma vez, 94559-9861. Faça seu pedido, não desperdice esse tempo que nós temos tão precioso com Jesus Cristo. Eu queria dizer o seguinte, o Salmos 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. E Deus está conosco. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua angústia, mas Deus sabe de tudo. Está esperando você abrir seu coração e simplesmente pedir a Ele que Ele fará. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Vamos, quem puder se ajoelhar agora, fazer uma oração. Eu convido a todos. Quem não puder, pode ficar sentado aí mesmo. Não será essa posição que fará diferença, e sim o poder de Deus. Oremos. Pai querido, obrigado por mais uma bênção que o Senhor vem nos dar, Senhor. Estamos no domingo, primeiro dia da semana, aqui estudando a Tua Palavra. E antes de tudo, Senhor, gostaríamos de pedir que o Senhor abençoe a cada um aqui que está nos assistindo e que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Senhor. Abençoe todos esses lares representados, Senhor. Que o Senhor venha dar paz, prosperidade, bênção e que possamos abrir o nosso coração a Ti, Senhor. Abençoe todas essas pessoas que têm o desejo de cura, Senhor. Abençoe essas pessoas que têm o desejo de um emprego, uma porta que o Senhor possa abrir, Senhor. Abençoe essas pessoas que estão enfermas, Senhor, desesperadas, pois nós sabemos que o Senhor é médico do médico, Senhor, e que sua especialidade na medicina é o impossível. Por isso entregamos a Ti, Senhor, nesta noite, os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e sempre cuidou de nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, vem estar com cada um durante essa semana e sempre. É o que te pedimos e agradecemos, não porque haja mérito algum, Senhor, mas porque o Senhor é misericordioso. No doce nome de Jesus, lhe peço e agradeço. Amém, Senhor Jesus. Amém. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. Te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso
preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Achei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir, isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me impressionar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. O tema desta noite do pregador é evidências da existência de Deus. No Salmo 146:6 diz assim: diz que o fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. As evidências são claras, mas infelizmente muitos ainda não compreendem e também não aceitam. Hoje Deus ele falará e tocará no coração de cada um nesta noite. Basta você apenas abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus. Dando continuidade à nossa noite maravilhosa, hoje nós temos como tema aqui, evidências da existência de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de Deus e aonde Ele coloca a sua mão e a sua marca, em alguns tópicos, né? Hoje vamos começar sobre as leis da natureza. Quem criou a natureza? Para alguns, veio através de uma explosão. Os ateístas dizem que Deus não existe. Mas todo criador, ele deixa a sua marca. Você já viu o carro? Quando eles criam um carro, eles colocam a sua marca. Então, o que acontece? Uma TV, quando eles criam uma TV, o que eles fazem? Eles deixam a sua marca. Então, todo criador, ele deixa a sua marca. Mas com Deus também não é diferente. Ele deixou a sua marca onde ele criou. E nós vamos ver agora. As leis da natureza, em primeiro lugar, elas não mudam. Nós sabemos que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três, né? E as leis da natureza? E o que acontece? Eu vou dar alguns exemplos. Todas as características das leis da natureza têm a marca e a semelhança do seu Criador. Eu vou dar um exemplo agora do tempo. Tempo, nós temos o quê? Passado, presente e futuro. São três. Lembram? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? No tempo, a mesma coisa. Nós temos o presente, o passado e o futuro. Vamos falar da física, espaço. Nós temos largura, comprimento e profundidade. Os três. Lembram? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Na física também, nós temos a largura, comprimento e profundidade. Baseada em matérias, nós temos prótons, nêutrons e
elétron, os três, a marca de Deus. O estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Olha que interessante, 3. Também nós temos a música, para quem estuda, nós aprendemos o quê? Em primeiro lugar, harmonia, melodia e ritmo, 3. Tudo isso tem a marca de Deus. Aonde Deus cria, Ele deixa a sua marca. Então, interessante, né? Agora, vamos ver agora sobre tempos. Vamos falar de tempo aqui. Um ano são 365 dias. Vocês já pararam para pensar? A ciência comprova o ano. Eles tiram Deus totalmente de lado e comprovam, diz algo. Um ano tem 365 dias e é o tempo, o quê? Que o planeta leva para dar volta ao Sol. São 365 dias. A ciência comprova. Então, quando nós falamos de Deus, eles mandam nós ficarmos de lado, abaixar a bola, né? Porque a ciência comprova, tem uma formação, uma opinião científica. Né? Um mês é o tempo que a Terra leva para dar volta na Lua. São 30 dias. Então, um mês, a Terra, todo o seu movimento, ela roda para dar a volta completa na Lua. Agora, vamos falar o dia. O dia, nós temos o quê? 24 horas, né? O dia. É o tempo que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Um dia. Então, movimento de rotação. São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É o tempo. Isso é comprovado através da ciência. Agora, interessante, meus irmãos. E a semana? A ciência não explica a semana. Vocês sabiam disso? O único tópico, o único lugar que nós temos uma fonte que fala da semana é justamente Gênesis capítulo 1. Se você quiser saber da semana, o cientista não explica, os cientistas. Você tem que ir em Gênesis capítulo 1. Então, todos aqueles ateístas, todas as pessoas que não crêem em Deus, no criacionismo, eles não podem ter a semana, eles não podem acreditar na semana. Eles não podem seguir a semana, porque a semana ela foi criada por Deus, está em Gênesis capítulo 1. E a ciência não explica. Ela explica o ano, ela explica o mês, ela explica o dia. Mas a criação não, porque tem a marca de Deus. Dá para desacreditar na existência de Deus? Não está evidente que aonde Deus cria, coloca a sua mão, Ele deixa a sua marca? Vamos ver agora outras evidências, agora através de pessoas, o que Deus faz por um ser humano, porque Ele criou, Ele deixou sua marca. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 22. Aqui nós vamos ver a transformação do ser humano, o que Deus faz com uma pessoa hoje. Antes de abrir em Atos, eu queria dizer o seguinte. Hebreus 13, 8, Deus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. E todas essas transformações no passado, através das Escrituras, o nosso Criador faz hoje. Ele é o mesmo, Ele não muda. E hoje Ele pode transformar a sua vida. Vamos ver uma transformação agora em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 22. Abram sua Bíblia, Atos 9, do versículo 1 ao 22. Aqui é a conversão de Saulo. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. Os homens iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra
e abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esses 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judá, porque um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entraram um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que volte a ver e seja cheio de Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas, e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que ouviram estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos chefes dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era Cristo. Aqui falam de uma pessoa cujo seu nome era Saulo, mas ele era um monstro. Ele perseguia todas as pessoas que professavam o nome de Cristo. Ele matava. Ele andava centenas e dezenas de quilômetros a pé, naquela época, justamente para matar as pessoas que prestavam culto a Cristo. Falava de Cristo, Saulo ia para cima e queria matar, derrubar, torturar, e não media esforço. Certo dia, ele estava em um deserto. E chegando nesse deserto, indo para Damasco, de repente no deserto apareceu uma luz. E justamente essa luz, ele caiu, não enxergou mais nada. E o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: é o Senhor Deus? E ele disse: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu tem perseguido. Muitas vezes, irmãos, nós estamos no deserto, nós estamos indo para um lugar onde nós não sabemos para onde leva, nós estamos cegos e nós não procuramos a Deus, nós não conhecemos a Deus e achamos que nós podemos resolver todos os nossos problemas de acordo com a nossa vontade, não olhando para a direita, para a esquerda, eu resolvo, eu faço, e nisso nós acabamos ficando cegos. Nós não enxergamos os problemas, nós não enxergamos o que nós fazemos. Saulo, ele tinha um grande problema, ele matava, só que ele, na cabeça dele, por ser cego espiritual, ele fazia o bem, ele destruía, ele matava, ele perseguia. Gostaria de fazer uma pergunta para você, irmão. Tem você andado pelo deserto sem Cristo? Tem você olhando para a direita, para a esquerda, achando que está completamente perdido e não há solução para o seu problema? O que você tem feito da sua vida? Talvez o deserto da solidão você tenha enfrentado com muita tristeza e sem esperança. Talvez você esteja passando pelo deserto da depressão. Quando as luzes do quarto se apagam, você chora e você acha que não tem solução, que ninguém liga para você e que ninguém o ama. Talvez você tenha passado pelo deserto
do desemprego, achando que para ter um pão, para ter a água, para ter o seu alimento na sua casa, você precisa virar as costas para Deus e tentar resolver da sua forma. Eu queria falar para você, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual que é o seu caminho, mas se você estiver essa noite em um deserto, Deus vai ter um encontro com você no deserto. Não há um local nesse planeta que Deus não pode penetrar com seu amor e resgatar o ser humano e nos abençoar, porque Ele te ama, Ele quer ver você feliz. Quer você entregar, mesmo no deserto, os seus problemas para Deus? Saulo, naquele momento, se ajoelhou e ele se converteu. Ele ficou cego. Por que cego? Ele não enxergava Deus dos seus caminhos. Ele seguia por livre e espontânea vontade, do jeito que ele queria. E muitas vezes nós fazemos igual Saulo. Mas depois que ele percebeu que aonde ele andava era deserto e não levava a lugar nenhum, e sem Deus ali, ele só estava fazendo burradas, trazendo sofrimento para ele mesmo, confusões, tristeza para as pessoas, ele abriu seu coração a Jesus. E Jesus disse: sou Jesus, a quem tu tem me perseguido. E o que aconteceu ali? Ele pediu perdão e se confessou, se entregou a Jesus. Quer você se entregar a Jesus essa noite? Mesmo no deserto? Quer entregar o seu problema, que parece um deserto, que não tem fim, que te deixa num local que parece que nada tem graça, parece que nada existe do seu lado a não ser esse problema, e a angústia vem dominando você? Quer entregar o seu problema essa noite a Jesus? Ele estende a mão e diz: eu te amo, eu quero cuidar do seu problema. E Saulo, naquele momento, ele foi convertido. Essa transformação, querido, é uma evidência da existência de Deus. Só Deus pode transformar o seu problema. Só Deus pode modificar o seu coração, como Ele modificou. Aquele assassino Saulo, daqui a pouco teve outro nome, passou a ser Paulo, e virou uma grande bênção nos caminhos do Senhor. E eu pergunto para você, um ser humano mudar desta forma, aonde é possível? Vocês conhecem outro lugar a não ser Cristo Jesus? Eu só conheço o Cristo Jesus que faz essa transformação no ser humano. Uma pessoa assassina, uma pessoa cruel, uma pessoa que andava quilômetros e quilômetros e quilômetros para trazer tristeza e morte, matar as pessoas, agora pregando o nome de Cristo e salvando as pessoas, oferecendo a vida eterna. Essa mudança, você pode consultar os maiores psicólogos do planeta, você pode fazer qualquer terapia universal, não terá esse resultado como Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a tua palavra tem poder, ela não é em vão. Hebreus 13:18 diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e século após século. Hoje, Cristo, o mesmo Deus que converteu Paulo, o mesmo Deus que tirou ele do deserto, livrou ele daquela cegueira, Ele quer te dar luz, quer tirar do deserto, Ele quer fazer com que você enxergue com os olhos da fé, como Paulo passou a enxergar com os olhos da fé. E você conhece alguém hoje que foi transformado por Cristo? Eu conheço uma pessoa que, há muito tempo atrás, me disse: eu não gosto dos crentes. Por quê? A pessoa faz tudo que é errado, mata, rouba, depois vira santinho e vai para a igreja. E ali muda, mas o seu passado é cruel. E eu disse a ela: amém por isso. Porque se Deus viesse buscar os santos, não ia levar um para o céu, não conseguiria salvar um, porque nós somos falhos pecadores. E esse Deus, Ele é especialista, esse Cristo, em converter as pessoas, desde que ela abra o seu coração, que aceite Jesus como Salvador. E é justamente isso. Milhares de pessoas que tiveram passado criminoso, sanguento, hoje pregam o Evangelho e hoje virou nova criatura. Você conhece alguém que no passado era uma pessoa agressiva, criminosa, e hoje é uma pessoa convertida em Cristo Jesus? Não tem a marca de Deus, essa conversão? Ou você conhece outro sistema que tenha esse mesmo poder que Deus tem de converter as pessoas, de fazer a pessoa mudar, da pessoa ter o desejo de ajudar as outras, ter amor, meditar no passado, pedir perdão, e a partir desse momento nunca mais cometer esses delitos? Você conhece alguém?
Eu conheço várias pessoas, não conheço um. E quando eu olho para essas pessoas, eu vejo claramente o poder de Deus. A evidência da existência de Deus. Ele é especialista em transformar o ser humano, algo que ninguém é capaz nesse planeta. Eu conheci, há muito tempo atrás, uma igreja, eu frequentava no Parque Mandi, o grupo do Parque Mandi, um rapaz, o seu nome é Josafá, e na sua adolescência, juventude, ele era uma pessoa extremamente agressiva, assassina. Ele cometeu 8 assassinatos. Ele matava, ele roubava. Ele não tinha perdão, assim, ele não tinha misericórdia com a pessoa. Ele era extremamente agressivo, perigoso, assaltante. Certo dia, na Avenida Imirim, aqui próximo, ele e seus amigos foram fazer um assalto. E naquele momento, naquele local, estava passando a viatura da rota. E conseguiram chamar a rota. Eles estavam dentro de um estabelecimento, pegaram como refém pessoas. E a rota, ao entrar no estabelecimento, um dos seus amigos, eles estavam em quatro com Josafá, começou a dar tiro para cima da rota. E a rota revidou e matou os 3. Josafá, naquele momento, ele deitou, se entregou, se rendeu a Cristo. Naquele momento, e começou a orar a Deus para poupar a sua vida. E os amigos dele, os 3, foram baleados e mortos. E Josafá temia que quando a rota chegasse perto dele, eles liquidassem ele também. Ele falou, eu vou também junto com meus amigos, eu vou morrer. E o que aconteceu? Deus foi tão misericordioso que tocou no coração daqueles soldados da rota, que eles perceberam que Josafá estava se rendendo naquele momento. Ele largou a arma, colocou a mão na cabeça, se deitou ao chão. Eles não mataram, preservaram a vida dele. E ele foi preso, já tinha outros homicídios, e foi para a casa de detenção do Carandiru, na época. Ele ficou 8 anos lá. Chegando lá, ele tinha pedido a Deus para Deus o livrar daquele tiroteio. E Deus o livrou. Mas ainda ele não se entregou completamente a Deus. E chegando no Carandiru, ele ficou extremamente agressivo, porque as pessoas ali têm outras leis. Então, você tem muito prestígio quando você mata, principalmente se for um policial, você vira rei. Então, tem muitos benefícios, mas você tem que ter uma reputação cruel, ruim. E ele tinha todos os quesitos para ter prestígio no Carandiru, e ele começou a ser adorado, admirado por outros cadeeiros. E ele ficou lá, acabou virando um monstro, um dos líderes daquele presídio. Presídio não, casa de detenção. E como pregar o evangelho para uma pessoa dessa? Como modificar uma pessoa dessa? Um assassino, cruel. Como mudar? Saulo foi convertido, tocado por Jesus no deserto. Mas e hoje? Será que Deus é o mesmo Deus de Saulo? Será que agora vai tocar no coração de Josafá? E o que aconteceu? Eu tenho certeza que se Deus chegasse para mim, alguém vai pregar o evangelho para o Josafá, eu diria, aquele monstro, não, eu tenho medo dele. Ele vai me matar, ele é cruel, ele não quer nada contigo. Logo quem? Esse daí se converter? Jamais. Uma pessoa ruim, cruel, líder de cadeia, não tem como, Senhor. Mas o mesmo Deus que tocou no coração de Saulo, tocou no coração de um obreiro adventista do 7º dia, que foi até a casa de detenção e pregou o evangelho, foi muito corajoso. Chegou para Josafá e lhe disse, Jesus te ama. E naquele momento, aquele monstro, o que o obreiro esperava era deboche, mandar ele calar a boca e sair de perto. Mas Josafá, naquele momento, começou a chorar. Deus começou a tocar no seu coração. Ele estava no deserto, como Saulo na época, um deserto onde só tinha crimes, criminosos, um deserto onde ele não enxergava Deus, ficou cego espiritual. Naquele momento, as
escamas que deixavam ele cego espiritual caíram e Josafá começou a amolecer o seu coração e ter um interesse de ouvir a palavra de Deus, ter interesse de uma conversão, desfrutar dos poderes de Deus, as bênçãos de Deus. Ele aceitou e Deus aos poucos começou a transformar o seu coração, Josafá. Ele recebeu no Carandiru estudo, ele se batizou dentro do Carandiru, da casa de detenção, Josafá, e depois de 8 anos ele puxou de cadeia. Ele tinha mais um tempo, um bom tempo. Deus tocou no coração da juíza e o livrou. O advogado dele, os advogados, não acreditaram. Nossa, nunca aconteceu isso. Ela iria por mais 2, 3 anos para você, no mínimo. Mas ela percebeu a sua conversão e Deus tocou no coração daquela juíza e ela acabou liberando ele, dando uma provisória para ele cumprir fora da cadeia. E ele saiu. Josafá, assim que saiu da cadeia, ele procurou uma igreja do 7º dia. Ali ele conheceu a sua esposa, ele se casou, teve um filho, teve uma vida, uma família, e começou a mudar. E eu pergunto, essa transformação, nós temos que atribuir a quem? A Deus? Ou ao governador do estado de São Paulo, o sistema prisional? Nós sabemos que ali nada pode fazer pelo ser humano. Ali a obrigação que eles fazem, o compromisso é o café da manhã, o almoço, a janta, 1 hora de sol, e apenas isso, entregar nas mãos de Deus. Mas Deus tem atuado, tanto como Saulo, aquele assassino de cristão, como Josafá, um assassino, um criminoso. Deus tem tocado e deixado a sua marca. As evidências de Deus estão principalmente, em primeiro lugar, na transformação pessoal de alguém. E eu tenho certeza que você conhece alguém que um dia foi transformado por Cristo Jesus. E Josafá hoje é uma bênção na igreja. Hoje ele prega, ele fez faculdade, professor de história. Ele tem a sua família que ele cuida bastante. A sua igreja que hoje ele congrega no Morro Doce, próximo ao Jaraguá. Hoje ele é uma pessoa transformada, completamente arrependida do seu passado, completamente arrependido de não ter aceitado Jesus como seu Salvador. E o que ele me dizia algo que eu gravava muito: eu me arrependo muito de não ter vindo antes. E eu pergunto para você essa noite: o que falta para você se entregar a Deus? Mas se entregar de corpo e alma. Eis-me aqui, Senhor, faça a sua transformação, me tire do deserto, deixe as suas evidências em mim, para que eu possa testemunhar a nova pessoa que eu sou. E eu pergunto essa noite: vamos nos entregar a Jesus? Vamos, você que não é batizado, receber estudo, marcar o batismo, selar com o nosso Deus e acabar uma vez por todas com essa solidão, com essa tristeza, essa angústia, e aceitar Jesus como o seu único Salvador, como Josafá, como Saulo no passado, e hoje ele quer fazer história na sua vida. Eu espero que vocês aceitem, que vocês se entreguem, que você seja abençoado e que você não viva mais em deserto, porque o cristão, ele não vive em deserto. Deus prova, Ele permite, mas depois Ele te tira desse deserto e te dá uma nova vida, uma nova cidade e muitas outras bênçãos. Que Deus possa abençoar você essa noite. Que Deus possa, nesta semana, estamos no primeiro dia da semana, abençoar vocês. Começaram o primeiro dia da semana nos caminhos do Senhor, e que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, vocês não percam um culto, sabe, que estamos preparando com o maior carinho para vocês. Que vocês, eu tenho certeza, serão felizes e colherão tudo aquilo que vocês estão plantando hoje, em nome de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Conheces meu coração, Senhor, tu sondas meu viver, cansado e sem direção. Um pobre ser arrependido pelo que fez, clama por tua graça, chora outra vez. Em tua presença, em teu altar, de joelhos quero me entregar completa em minha tua obra. Esse é o momento e o lugar, contemplo a graça em teu olhar. Chegou a hora de Conheces meu coração, Senhor, tu sondas meu viver, cansado e sem direção. Um pobre ser arrependido pelo que fez, clama por tua graça, chora outra vez. Em tua presença, em teu altar, de joelhos quero me entregar completa em minha tua obra. Esse é o momento e o lugar, contemplo a graça em teu altar. Chegou a hora de recomeçar. Vou recomeçar, sem medo de olhar para trás. Vou recomeçar, confiando em ti, em tua presença, em teu altar, de joelhos quero me entregar completa em minha tua obra. Esse é o momento e o lugar, contemplo a graça em teu olhar. Chegou a hora de Para finalizarmos, irmãos, vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Pai querido, obrigado por mais uma mensagem, Senhor. Eu venho a Ti pedir perdão pelos nossos pecados, eu venho pedir perdão pelas nossas falhas, eu venho pedir para Ti, Senhor, que venha nos transformar, como transformou Saulo, como transformou Josafá, Senhor. Fez outra criatura, nova criatura, que venha fazer conosco, Senhor.
Pai amado, se tiver alguém essa noite no deserto, Senhor, que o Senhor possa tirá-lo. Se tiver alguém cego espiritual, Senhor, que essas escamas do inimigo venham cair por terra, Senhor. Que todos nós possamos olhar com os olhos da fé, ó Pai. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos faça nova criatura, que possamos receber as Suas bênçãos, Senhor. Que nós possamos ser felizes, Senhor. Sabemos que Sua volta está próxima, Senhor. E quando o Senhor voltar, que ninguém venha ficar de fora. Que todos nós, principalmente quem está participando dessa semana especial dos anciãos, Senhor, venham se converter, venham se entregar a Ti, Senhor, que venham estar preparados para a Sua volta e ninguém venha ficar de fora, Pai. Nos dê uma boa noite, Senhor, e que amanhã possamos mais uma vez estar ouvindo a Tua palavra, que nada venha nos impedir de assistir, de participar, de orar, de mandar por celular mensagens de pedidos e agradecimentos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Boa noite.